Glória a Deus. Mais uma vez, saúdo a todos no nome de Jesus. Expressar nossa alegria de estar na casa de Deus. Mais um momento para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Eu quero compartilhar com os queridos irmãos um texto que se encontra no livro de João, no capítulo 20, a partir do verso 1. Hoje, culto de Santa Ceia, onde nos faz nos refletirmos, relembrar da morte de Cristo, a sua ressurreição, e nos concede um momento de estar na sua presença, pela sua morte que nos trouxe vida. João, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 20. Todos encontraram, digam graças. Obrigado, irmã Cidura. Todos encontraram, digam graças a Deus. Passamos a ler que diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E tornaram, pois, os discípulos para casa. Só até aqui para a nossa meditação, um texto qual eu li, que se encontra nos 4 evangelhos sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Cada evangelho ele narra a história, trazendo alguns pontos, alguns sentidos, no qual nós podemos extrair algo de cada narrativa de cada evangelho. De Mateus, por exemplo, Mateus fala no capítulo 28 que chegaram 2 mulheres, Maria e Maria Madalena. No Evangelho de Marcos, ele narra e traz alguns pontos no qual nós podemos. João já traz uma narrativa de que vem Maria de madrugada, ainda escuro. Como eu falei, que no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ao verso 1, diz que no fim do sábado, começando o domingo, na madrugada, elas vão para o sepulcro para ver Jesus. E Lucas diz que ela vai para levar alguma especiaria, como perfume. E nós, ao lermos a história de Cristo, esse que veio como escolhido para uma missão, para aquilo que nós perdemos lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, que perdemos o direito da vida eterna, que trouxe o pecado, que a humanidade ali caiu. Jesus veio para que nos trouxesse de volta tudo aquilo que nós perdemos lá no jardim. E vemos muito bem que desde o nascimento de Cristo, ele tem sendo muito perseguido já desde o seu nascimento, para que ele não pudesse nascer. Para quê? Para que nós não pudéssemos ter de volta ao nosso direito, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Mas se nós observarmos na trajetória de Cristo no seu ministério, quando é para Cristo
diante do seu ministério, já começa a ser perseguido, querem matar Jesus. Já para matar Jesus, eles procuram fazer isso, porque achando que matando Jesus, ali acabaria com o ponto final do seu ministério, com a sua missão. Mas não sabiam que ali era onde ia terminar tudo quanto aquilo que começou no Jardim do Éden. E sabemos a história que Jesus morre na cruz, morte de cruz, numa sexta-feira. E como nós sabemos que o calendário hebraico não é que nem o nosso, como em Mateus capítulo 1 diz que no fim do sábado, porque sabemos que aqui o dia começa depois da meia-noite, no calendário hebraico é a partir das 6, quando o sol se põe. Então diz no fim do sábado. O fim do sábado estava terminando um círculo, do qual começou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, ali acabou-se aquela de que nós não tínhamos mais direito de ter uma intimidade com Deus, porque Deus procurava ter uma intimidade com o homem, de se aproximar do homem. Mas quando em Adão aquilo foi perdido, quando aquilo foi, a mulher através da mulher que veio o pecado, a mulher perdeu. E em Jesus, quando Jesus morre na cruz do Calvário, que ele disse está consumado, aquele desprezo, aquele olhar torto para a mulher, porque ela, através dela veio o pecado, mas através de uma mulher que veio o Filho de Deus, que nasceu através de uma mulher, Jesus começa a reverter a fila e dando o direito de quem um dia perdeu lá no jardim, mas no Calvário ele disse, aqui vai ser o fim daqueles que um dia perdeu a intimidade que tinha com o Pai, aquele que podia se chegar ao Pai, mas por causa do pecado se distanciou. Agora na cruz do Calvário eu estou dando um basta nisto. Aleluia. Nós muitas das vezes achamos que quando Jesus morre, que entrega o seu Espírito na cruz, ali pronto, foi o tudo e já foi necessário. Não. A ressurreição de Cristo foi tão e é tão importante quanto a morte de Cristo. O apóstolo Paulo diz no 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 14: se Jesus não ressuscitou, em vão será a nossa pregação, em vão será a nossa fé. Se Jesus não ressuscitasse, quando Jesus ressuscita no domingo, é um novo ciclo que está começando. E nesse texto que nós limos, como eu disse que nos 4 evangelhos há uma narrativa na qual traz lições que nós podemos extrair para a nossa vida espiritual. E eu quero nesta noite, em poucas palavras, resumindo, que o túmulo está aberto, ele tem algo para nos ensinar quando o túmulo é aberto. Em Mateus capítulo 28, como eu falo, a partir do verso 1 até o verso 6 ou 8, ele narra que na madrugada um anjo desce e retira a pedra do túmulo, remove a pedra do túmulo. Quando as Marias chegam, vê o túmulo aberto. E a Bíblia é interessante, que a Bíblia diz que o anjo remove a pedra do túmulo e senta-se em cima. E elas ficam apavoradas porque não vê o mestre lá dentro. O que eu aprendo? O anjo desceu para abrir o túmulo para quê? Para Jesus sair? Não, para os discípulos entrar. No jardim do Éden, quando eles pecaram, Deus manda um anjo fechando a porta da entrada que dava acesso à árvore da vida, porque ele estava em pecado. Jesus morre na cruz e no dia da ressurreição o anjo vem e tira a pedra.
para os discípulos entrar. Era Jesus dizendo: aquela porta que foi fechada de você ter acesso à árvore da vida, aqui na ressurreição ela está sendo aberta para você entrar. Ela se apavora. A Bíblia diz que quando Jesus está na cruz do Calvário, há um terremoto, que as pedras se fendam, e a humanidade reconhece que verdadeiramente este é o Filho de Deus. Na madrugada do domingo, quando o anjo desce, a Bíblia diz que há um terremoto. Se quando Jesus estava terminando o ciclo daquilo que nós não tínhamos direito, houve um terremoto, quando ele estava começando um novo ciclo para mim e para você, houve outro terremoto. Se nós observarmos, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele manda o povo tirar a pedra. Mas quando Jesus vai ressuscitar, quem tira a pedra é um anjo. Ei, o que eu aprendo nesta noite? Porque aquela pedra que o homem não consegue tirar, que está diante de você, Deus vai mandar um anjo para tirar a pedra que está impedindo de você entrar na porta que Ele abriu. Se tem alguma pedra impedindo que a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo impeça que alguém, eu achando que vai impedir de Jesus salvar, essa pedra que eu e nem você temos força, somos capazes de removê-la, a pedra que o homem não consegue remover, Deus vai dar um anjo para ela ser removida. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que, como no texto que nós lemos em João capítulo 20, no verso 1, que a mulher chega de madrugada, ainda escuro, e ela se apavora porque vê o túmulo aberto e diz assim: roubaram o corpo de Jesus, e onde puser que ninguém sabe. A escuridão às vezes nos faz impedir, às vezes nos impede de nós vermos aquilo que está diante de nós acerca da nossa salvação, ou da salvação daqueles a qual nós amamos. Porque a escuridão traz pavor, a escuridão ela traz muitas das vezes cegueira espiritual. É o que a escuridão traz. Em Mateus, a Bíblia diz que o anjo diz para a mulher: ei, levanta a cabeça, porque a Bíblia diz que ele está sentado sobre a perna. Ei, aquelas pessoas que ainda não conseguiram erguer sua cabeça, mesmo depois que Cristo prova e reprova que ressuscitou e está vivo, o anjo vai te chamar e vai mandar levantar a cabeça. Por que ainda você está de cabeça baixa, se Cristo já ressuscitou? Por que ainda você está de cabisbaixo? Porque você ainda está tão desanimada ou querendo desistir daquilo que apenas Jesus começou? O anjo vai dizer: levanta a cabeça, porque aquele que você procura entre os mortos está vivo. Eita glória, varão Filipe. Tem pessoas que têm algo que está morto para você, mas para ele já está vivo, porque ele disse: o que é que você ainda está procurando aí dentro de você, que você acha que está morto, se para ele está vivo? Porque foi isso, a ressurreição de Cristo foi para trazer vida àquilo que estava morto antes da morte dele. Aleluia, Jesus. Porque ressurreição, no literal, literalmente, é reviver dos mortos, é se erguer ou se levantar. Se Jesus não ressuscitasse, nós continuaríamos caídos. Quando Adão e Eva pecou, nós ainda até hoje estaríamos caídos. Mas a ressurreição de Cristo nos fez isso. Quando Ele ressuscita, nos faz erguermos, dizendo: outra vez eu coloquei vocês de pé. A Bíblia diz que ela volta e vai contar aos discípulos, a Simão Pedro,
E o discípulo a quem Jesus amava, João, que chegou e o sepulcro estava aberto, mas não tinha, porque achavam que roubaram Jesus, o corpo de Jesus, e não sabiam. E a Bíblia diz que os dois saem correndo. Mas a Bíblia diz que aquele discípulo a quem Jesus mais amava chega primeiro, anda mais apressadamente. Por quê? Porque é mais jovem, é mais novo. Pedro já na sua velhice, já não tem tanto vigor, já não tem tanta disposição quanto o João. Mas João chega primeiro. E quando João chega no sepulcro, que vê o sepulcro aberto, ele olha e vê apenas lençóis. E ali para. Maria vem até a porta do sepulcro, volta. João vem até a porta do sepulcro e para. Pedro, do jeito que vem, ele entra de sepulcro dentro, que ele vê os lençóis. Ei, o que eu aprendo? Uma vem até a porta e para, como se apavora, não viu mais nada, a não ser o sepulcro aberto. O outro vem correndo, apressado, chega a ver apenas lençóis. O outro que vem, mesmo vindo mais devagar, entra mais dentro e não só vai ver os lençóis, vai ver um lenço que estava enrolado sobre Jesus, mas dobrado em uma parte. Ei, o importante não é a velocidade que você vem. O importante é você chegar onde está Jesus, aonde até que Jesus quer te levar, para te mostrar o que Ele tem para te revelar. Porque não está em quem está correndo mais, não é em quem está fazendo mais. O importante é que todos façam e que cheguem no mesmo propósito, na mesma direção e no mesmo sentido. Todos foram ao mesmo sepulcro, todos foram ver a mesma coisa. Só que assim somos nós estamos caminhando no propósito de irmos para o céu, porque acreditamos que a morte de Jesus veio para isso, para nos salvar, que é a ressurreição. Ele ressuscita entre os mortos para nos dar a vida eterna. Uns vai mais rápido, outros chegam, mas tem uns que Ele leva mais além. Por quê? Porque tem deles que tem mais coragem de ir mais a fundo, mais além. E Pedro vê os lenços que estavam enrolados sobre a sua cabeça, nem a parte. Faz comprovar e fazer com que ele crê que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Como eu disse, que o sepulcro foi aberto, não para Jesus sair, mas para os discípulos entrar e ver que verdadeiramente ele estava vivo. Aleluia, Jesus. Mas presbítero, se não, só era para os discípulos entrar assim, porque a Bíblia diz que quando ele ressuscita, ele vai para onde avisa para elas avisar para os discípulos. Quando ele chega nos discípulos, onde os discípulos estão reunidos, ele entra no meio dos discípulos e diz: Pai, esteja convosco. Ele não abre a porta, ele passa. Se ele saía também do túmulo, mas se Jesus sai do túmulo ressuscitado, e até hoje o túmulo tivesse lacrado, iam dizer que ele não tinha ressuscitado. Você tem base bíblica, presbítero? Tem. A Bíblia diz que quando Pedro entra, João, o outro discípulo que chega primeiro do que ele, entra atrás, e quando vê o lenço, a Bíblia diz, e quando viu, creu. Ei, o túmulo foi aberto, porque para todo aquele que entrar no novo ciclo que Ele abriu para nós entrarmos no céu e crer, verdadeiramente vai ter certeza que Ele ressuscitou e está aqui no meio de nós. Outra prova é evidente que Ele queria deixar tão claro para os discípulos é que Tomé não acredita. E só acreditaria Tomé, em outras palavras, disse: olha, ver ele morrendo eu vi, ver os cravos na mão dele eu vi, é uma lança, eu vi, mas eu quero ver ele aqui. E a Bíblia diz que com 8 dias Jesus vai até eles e mostra para Tomé, e diz: Tomé, deixa de ser incrédulo e se crente, porque bem-aventurado é os que não viram e hão de crer. É você, nós que não vemos túmulo aberto, nós que não vemos lenço aberto, lençóis no chão, lenços enrolados, nós que não vimos sepulcro removido a pedra, mas estamos aqui porque cremos nesta palavra que Ele deixou para nós cremos, porque Ele diz que se crê, porque se com a boca se confessa, mas se o coração crê que Deus ressuscitou entre os mortos,
mortos. Aleluia, Jesus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria nós estarmos aqui, porque nós não teríamos certeza que os nossos pecados seriam perdoados. Quer outra prova evidente de que verdadeiramente, para aquelas pessoas que acham que isso é história, de que Jesus morreu, veio, morreu e ressuscitou, eu e você somos testemunha mais do que ocular. Eu e você não vimos Deus, não vimos nenhum desses, mas cremos na sua palavra. Mas hoje eu não posso ver Ele, mas você pode sentir Ele, porque morto ninguém sente, a gente só sente aquele que é vivo. Ei, se você realmente aí já sentiu alguma coisa dentro de você hoje, se você em algum momento de um louvor, no momento de que alguém louvou, alguém orou, e você sentiu algo, a alegria, ou algo te tocando aí, é um sinal de que Ele morreu e ressuscitou e está vivo neste lugar. Porque eu não posso ver, mas posso tocar. Eu não posso ver, mas posso sentir. É isto. Nós servimos um Deus vivo, um Deus o qual ressuscitou para nos dar vida. Morreu, mas ressuscitou para nos dar vida, e vida com alegria, vida com paz, vida na certeza de que um dia Ele vai vir nos buscar, porque aquele lenço que estava enrolado estava deixando um recado para quem conhece a cultura judaica. Ele estava dizendo: eu vou, mas um dia eu vou voltar. Então que esta igreja, que este povo continue crendo na morte e na ressurreição e na vinda do Senhor Jesus, que breve voltará para levar. Mas enquanto Ele não voltar, nós estaremos aqui celebrando a sua morte e a sua ressurreição, porque esta morte e esta ressurreição nos deu vida para nós louvar e bendizer os seus santos nomes e agradecer, porque sem esta morte e sem esta ressurreição nós não teríamos direito a perdão dos nossos pecados. Aleluia, Jesus. Que esta palavra ela possa ficar guardada em nossos corações, que nós possamos nunca duvidarmos de que Cristo abriu um novo ciclo para a nossa vida ao ressuscitar. Aquilo que nós perdemos no jardim do Éden, nós ganhamos quando Cristo ressuscitou. A intimidade de estar com Ele, a certeza, a fé, que muitas das vezes nós pensamos que ela morreu, mas ela ainda está viva dentro de nós. Para que quando nós, se um dia estivermos com uma mulher de cabisbaixo, olhando para o chão, venha na nossa lembrança que Ele ressuscitou para nos erguer, levantar nossas cabeças. Quando um dia nós acharmos que estamos perdidos por causa da escuridão do mundo, na ressurreição Ele trouxe luz para a nossa vida. Quando muitas das vezes achamos que estamos chegando por último, mas Ele vai nos levar muito além, porque a ressurreição dEle foi para isso, para nos levar até onde nós podemos crer. Porque quanto mais nós crermos na sua ressurreição, mais Ele tem coisa para nos mostrar e nos revelar. Então que Deus os abençoe. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.